Oi, oi. Oi, Tudo tudo bem, meu bem? amor? Tudo e com você? Tudo bem. Oi, Sil. Gabriela entrou, a Silvia, a Nath. Como estamos lá em isolamento? Adaptação, né? É uma fase da gente aprender a lidar com o mundo externo diferente e poder lidar com o interno também, reorganizar o trabalho, né? Fase nova, né? Acho que nenhum de nós será o mesmo depois desse isolamento. Não. Bom, eu vou começar me apresentando aqui rapidinho, né? Para quem tá aqui e não me conhece, eu sou a Gilmara Dola, consultora em amamentação, aromaterapeuta e também advogada, mais propriamente advogada direcionada para direitos da mulher e das gestantes. E eu decidi fazer aqui no Instagram uma série de lives com pessoas muito especiais que eu conheço. Essa semana a gente fez de terapia holística, que foi bem bacana, e eu queria muito fazer com a Flávia, que é minha parceira. E a gente se conheceu por aí nos partos da vida, né, Flá? E a gente tem feito uma parceria muito bacana e ela tem me apresentado uma maneira muito, dentre outras coisas que ela tem me ensinado, ela tem me A gente troca apresentado bastante. muito a acupuntura, que era uma coisa que já me interessava bastante e que eu particularmente gosto muito, mas a gente tem trocado muito sobre isso, então eu pude ver o quanto é eficaz a acupuntura propriamente em trabalho de parto com uma gestante que a gente atendeu tem uns 10 dias. Sim. E, e aí eu decidi trazer para todo mundo e deixar aqui gravado para quem não puder ver agora, ver depois essa live. E eu queria que você falasse um pouquinho de você, Flá. Vamos lá. Primeiro de tudo, muito obrigada pelo convite, uma alegria. Muito bom quando a gente conhece pessoas especiais e muito competentes. A Gil é uma super parceira de trabalho e uma pessoa que eu quero ter sempre perto. Bom, eu sou a Flávia, eu sou acupunturista, trabalho também com outras terapias integrativas, sou doula e consultora em amamentação. Eu vim nessa jornada da acupuntura quando comecei a cuidar de mim, uma vida muito estressante. Eu descobri uma outra forma de cuidado a partir da acupuntura, uma visão bem legal da medicina chinesa, e me apaixonei por esse universo. Comecei a me aprofundar, fiz uma formação bastante extensa nessa área, né? Não só acupuntura, mas outras vertentes da medicina chinesa. E nessa jornada a gente vai se aprofundando e chegando mais próximo daquilo que a gente entende que, né, vai preenchendo o nosso coração e tem a ver com os nossos objetivos. Então, Flá, me fala quando que você começou e assim, a atender e que momento que você decidiu ir focar mais nessa linha, sabe? Em gestantes, em mulheres. Quando que foi isso? Bom, a minha primeira formação é em comunicação. Eu vivia uma vida doida, corporativa, e a acupuntura foi me trazendo um pouco mais para o eixo, me ajudando a recuperar a qualidade de vida. E nessa trajetória, começando a conhecer os cuidados com o meu corpo, como é que as minhas questões do feminino iam se apresentando nesse cenário, né? Como é que eu ia lidando com tudo isso. Eu fui me aprofundando. A acupuntura se tornou meu plano B, né, de projeto, de trabalho, e com o tempo foi ganhando espaço e se tornou meu plano A. E isso tem um pouquinho mais de 3 anos. E nessa jornada, 90% dos meus clientes eram mulheres. Os únicos homens, né, que eu cuidava eram os maridos, namorados, irmãos, pais das minhas pacientes, né? Então, inevitavelmente, essa demanda foi surgindo e eu fui me aprofundando.
E nessa jornada eu fui estudando mais a saúde da mulher a partir da perspectiva da medicina chinesa e das terapias integrativas, né? A medicina chinesa, especialmente a acupuntura, é bastante reconhecida pela OMS, pelo Ministério da Saúde, como uma prática integrativa eficaz, com resultados, né? São mais de 3.000 anos de casos e de estudos. E isso foi me levando ao estudo da ginecologia e da obstetrícia dentro da medicina chinesa. Isso foi me aproximando também de outros cuidados e um outro olhar do feminino. E eu fui, então, para o caminho, né, da doulagem, um olhar para o parto respeitoso, que eu acho que, assim, premissa fundamental quando a gente pensa em trazer um ser humano para o mundo é a gente pensar em trazer um ser humano com respeito e cuidado, né? E aí, disso para a consultoria e amamentação, foi um pulo para a gente juntar esses saberes e combinar isso tudo. E como que funciona assim a acupuntura na gestação? Porque tem questões que são muito, quando a gente, enfim, a gente está gerando um bebê, tem mulher que não sente nada, né? Tem mulher que não sente enjoo, que não sente nenhuma alteração. Eu tenho uma amiga que ela fala, gente, eu não sentia nada. Pra mim, eu continuei minha vida normal, trabalhei até um dia antes de parir, e pra mim tava tudo certo. Já Que eu nas minhas delícia. gestações, isso é exceção, né? Mas acontece. Já eu nas minhas gestações, meu Deus do céu, eu parecia outra pessoa, né? Tanto que eu sabia que eu estava grávida nas primeiras semanas, porque era uma explosão de hormônio e eu sentia enjoos absurdos, assim, alterações de humor. Enfim, inchaço eu não tinha, não, nem no final, mas era terrível, principalmente o enjoo, né? Náusea, enjoo. Eu queria que vocês me falassem o que que a acupuntura pode contribuir, se pode contribuir, de que maneira, né? Já assim, nesse comecinho, sabe, da gestação. Na da Valentina, especificamente, eu sofri muito com dores na lombar, assim. E aí eu fazia muita acupuntura para dor na lombar e para enxaqueca também, que eu tinha bastante dor de cabeça. Mas eu não fazia, por exemplo, para náusea, porque eu não sabia, né, que existia na época. E aí, te conhecendo tudo e sabendo um pouco mais. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, na gestação. Bacana. Bom, só para a gente contextualizar, né, a acupuntura tem um olhar sistêmico. A medicina chinesa traz um olhar sistêmico. Então, a gente vai estimular o reequilíbrio do organismo. Nessa perspectiva, a gente pode tratar qualquer desequilíbrio que o ser humano tenha, seja ele físico, emocional, mental. Quando a gente procura uma reorganização interna, né, uma reorganização do funcionamento, a acupuntura pode contribuir com qualquer questão, né? Claro, existem questões que requerem um cuidado maior, um acompanhamento médico, né? Logicamente, o acompanhamento eventualmente de outros profissionais do cuidado, fisioterapeutas, enfim, né? É uma prática que integra com outras práticas, outras medicinas, e é bem isso que eu acredito. Então, pensando na gestação, o fator desencadeante, né, de todas essas mudanças no corpo da mulher, que é a geração do bebê, é algo muito intenso. Gera muitas mudanças num curto espaço de tempo, né? Em praticamente 9 meses a gente tem aí uma mudança muito grande e um outro ser gerado. Então, quando essas mudanças vão acontecendo, esses desconfortos podem surgir. A gente não trata a raiz, né, que a gente chama nessa visão sistêmica, a gente não vai tratar o, entre aspas, problema do desequilíbrio, que é a gestação, o motivo, mas a gente pode amenizar e muitas vezes eliminar alguns sintomas de desconforto. Então, dá para a gente tratar todos os tipos de sintoma. Enjoo, queimação de estômago, vômitos, dores de todos os tipos, todas as regiões do corpo que podem doer, a gente pode tratar com acupuntura e outros cuidados que a medicina chinesa traz. A gente usa muito ventosa, moxa, né? A fitoterapia, para quem estuda essa vertente na medicina chinesa, também pode ser associado. Tudo isso com o devido acompanhamento, né, também do ginecologista obstetra, da enfermeira obstétrica, que vão observando como é que estão, né, a mãe e o bebê no desenvolvimento dessa gestação.
Então, a gente pode ter cuidados com edema, hemorroida, as dores, como eu citei, dores de cabeça, todas as ites que acometem a mulher durante a gestação. E a gente tem fases em que essas ites aparecem mais. E também as questões emocionais que vão surgindo ao longo desse ciclo, né? As mudanças no corpo geram também muitas mudanças emocionais ao longo desse trajeto, né? E cada mulher responde de uma maneira a esse processo e a cada gestação. Então, ansiedade, medo, tristeza, um excesso de sensibilidade, uma necessidade de controle, picos de raiva, insegurança. Tudo isso a gente pode olhar como vamos procurar uma maneira de ajudar esse indivíduo, essa mulher, a se reequilibrar. E isso a partir dessa perspectiva integrativa. A gente vai olhar a mente, o corpo, as emoções e vai apoiar nesse reequilíbrio, né? E cada corpo, cada pessoa responde de uma forma ao tratamento da acupuntura, né? Não tem receita mágica. É uma coisa que eu acho muito bacana em você, propriamente dito, é isso, né? É que você, assim, existem profissionais e profissionais, e quem tá na área da humanização, a gente precisa olhar pro outro, né? E não simplesmente ir lá e fazer o nosso trabalho, que nem a gente tá falando de acupuntura. Você vai lá, coloca as suas agulhas mágicas, né? Se apresenta, sua Flávia, coloca as agulhas mágicas, pronto, acabou, tchau. Né? Eu acho que existe uma diferença muito grande com quem trabalha com humanização, que é essa, né? É a gente se doar e receber. É saber o que que aquela, no caso, aquela mulher, o que que ela está sentindo, essas alterações emocionais, esses problemas emocionais, e tentar de alguma forma contribuir para alterar esse sistema mesmo. Então, em relação a você, eu acho muito, assim, a gente não se conhece há muito tempo, né? Mas das pessoas que a gente já criou essa conexão, a gente sente isso. É muito diferente você, que nem as pessoas, algumas gestantes que chegam a mim, eu falo, ah, mas eu já tenho meu acupunturista, né? Eu já faço acupuntura. Muito legal, bacana, mas acupuntura focada no quê, né? Se acupunturista, ele é focado em gestante, porque é muito diferente, gente. E falar, tem alguma semana certa para começar a acupuntura, por exemplo, ai, não pode antes de 12 semanas, ai, é melhor começar com 20, né? Eu digo isso porque essas gestantes que agora estão passando por esse momento de isolamento, isso provoca muita ansiedade, muitas alterações justamente nessa parte emocional. Eu vou focar nessa parte emocional mais propriamente, né? Ficar entre quatro paredes com uma gestação em que está tendo um turbilhão de hormônios ali é muito desgastante, depressivo, enfim. Desenvolve, altera bastante essa parte emocional. Então, por isso que eu estou te perguntando, nessa fase em que a gente está em isolamento, tudo, essas gestantes anteriores a 12 semanas podem fazer a acupuntura de algum jeito? Você está conseguindo atendê-las de alguma maneira? Como que tá isso? Me fala um pouquinho. Bom, vamos lá. Primeiro, você tocou numa questão sobre a postura do profissional. Eu acho que com qualquer outro profissional do cuidado, especialmente, a gente precisa ter uma conexão e uma relação de confiança, né? E isso a gente estabelece, às vezes numa primeira sessão, às vezes em mais de uma sessão, e nem todo profissional consegue estabelecer uma conexão com aquele paciente, né? Então é uma coisa muito individual. E eu respeito muito que cada um procura um profissional, né, chave e fechadura, que encaixa para aquele momento, né? E por isso que eu acho que não tem um profissional que consiga dar conta de atender todos os perfis de pessoas em todos os momentos da vida, assim como nem todas as terapias vão atender aquela mesma pessoa em todos os momentos da vida. Pode ser que ela precise de outros cuidados e a gente precise ir associando cuidados ao longo desse tempo, né? Falando sobre o momento da gestação, não tem contraindicação fazer acupuntura desde o início da gestação. Na verdade, você pode fazer acupuntura
desde a sua infância, né? A gente tem várias linhas e algumas delas eu venho me aprofundando, que é a acupuntura pediátrica não invasiva. Então você pode ter esse cuidado em qualquer fase e da mesma maneira na gestação. Existem alguns tratamentos e cuidados adequados para cada fase e que vão olhar para as questões particulares de cada mulher. Então, se ela tem alguma questão muito crítica, por exemplo, ela está numa fase com muito vômito e está tendo desidratação, ela precisa de um cuidado médico, assim, urgente, e ela precisa estar muito bem acompanhada e ser avaliada com a equipe dela, como é que a gente pode complementar esses cuidados. A mesma questão quando a gente fala de pressão alta, de diabetes gestacional, todas essas questões que colocam a nossa saúde num estado mais debilitado requerem uma atenção e um cuidado especial e nem sempre vai ser indicado o atendimento da acupuntura naquele momento, porque às vezes existe uma questão medicamentosa, um equilíbrio muito tênue e que então, junto com a equipe, vai ser conversado, né, fazendo a ponte a partir dessa mulher sobre o que é possível oferecer. Às vezes a gente oferece outros cuidados que não a agulha. Reiki, a terapia com magnetos, aromaterapia, e aí a gente, quando não atua nessas áreas, não tem esse conhecimento, a gente recomenda, né, para os colegas, como o Gil, que tem outros conhecimentos, acupuntura e tudo mais. Então, acho bem importante pontuar isso, né? Eu acho que é por isso que é tão importante uma equipe multidisciplinar, né? Porque sozinho ninguém consegue fazer nada, né? Sem Tem dúvida. a gente como doula, eu acho que imagino que você também, né, deve ter mulheres que te procuram e falam assim, ah, não, eu quero uma doula, eu quero um parto humanizado, então, é assim, como se só precisasse de uma doula para isso. E a gente sabe que não funciona assim, a gente precisa de uma equipe mesmo, né? É tão importante o papel de uma fisioterapeuta, de um fisioterapeuta, né, na gestação, que as pessoas não sabem. E, enfim, não só a doula, tem a enfermeira obstétrica, né, o obstetriz, o fisioterapeuta, o obstetra, no caso, o acupunturista, porque em algumas maternidades, né, deixam entrar acupunturista em trabalho de parto, a aromaterapia, que você já falou, o psicólogo, ou o Perfeito. terapeuta holístico. Então, é uma equipe multidisciplinar mesmo. Então, quando a gente está falando de acupuntura, aqui propriamente dito, que a Flávia falou, a gente não está falando que, fazendo acupuntura você não vai precisar, talvez, enfim, de uma medicação ou de algum, né, de um tratamento complementar alopático, ou seja, com um médico. Realmente é uma união de forças para que tudo, porque a gente tem um final respeitoso nesse parto, né, com que a mulher se sinta acolhida. Enfim, é questão de só de empatia também, né, Flá? E, Sim. bom, não sei se você quer terminar essa parte de. Então, não tem contraindicação, né? A não ser que realmente tenha alguma restrição médica, né? Que o obstetra realmente não veja, enfim, é o momento, aquele momento bacana para a mulher iniciar para iniciar a acupuntura. Bom, e no parto, Flá, o que que a gente pode fazer? Porque há 10 dias a gente teve até na verdade, antes disso, né, a gente começou a acompanhar juntas uma gestante que estava com diabetes gestacional, né? Enfim, ela não. A gente sabe que existem protocolos para diabetes gestacional, não pode passar de 40 semanas, enfim. E aí eu acionei a Flávia, em conjunto com a gestante, que foi super receptiva a receber esse tratamento de acupuntura. A gente começou. Mas a partir de que momento, assim, nesse finalzinho, você acha, sabe? Tô falando mais aí de trabalho de parto mesmo, um trabalho de parto engrenar. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Joia. Então, eu vou falar sobre essa questão do trabalho de parto e aí a gente fala dos cuidados que são possíveis, recomendados, enfim, nesse momento de isolamento, né? Que foi a pergunta que você me fez e eu acabei emendando um assunto anterior. Bom, quando a gente fala de preparação para o parto, a gente pode trabalhar a harmonização do corpo da mulher para esse momento a partir da 37ª semana. Isso se ela entender que tem alguma coisa que precisa ser cuidado,
né? A acupuntura, assim como qualquer outro cuidado, é uma intervenção. Então, se está tudo bem, ela se sente super bem emocionalmente, todas as coisas da gestação estão caminhando bem, ela não necessariamente precisa. Mas se é um cuidado com o qual ela se sente bem, se ela já vem em acompanhamento com o acupunturista, é interessante que esse cuidado se mantenha e a gente continue preparando esse corpo. Então, a gente faz alguns ajustes, né, no protocolo. A gente continua cuidando da questão de fundo que exista ali, mas a gente já vai lembrando o corpo que existe um momento super importante e que é o corpo que, né, da mãe e do bebê, quem vão definir esse momento, mas a gente vai liberar bloqueios emocionais que possam existir, desconfortos que possam existir, né, que não estejam favorecendo esse processo naturalmente. Então, quanto antes a gente começa esse cuidado, tanto melhor, né? A gente vai ajustando a rota que eventualmente não está tão alinhadinha, né? Isso, claro, é uma decisão muito particular, vai de mulher para mulher, de equipe para equipe, tudo isso é avaliado caso a caso. Mas eu vejo da seguinte forma, né? Quando você tem a oportunidade única de um estímulo, que é uma única sessão, né? A véspera de uma indução marcada, você tem todas as suas fichas apostadas num único encontro, uma única sessão que pode durar ali 1, 2 horas. Quando você tem mais oportunidades de ir ajustando essa mulher, esse indivíduo, né? Essa dupla, na verdade, né? Da mãe e do bebê para esse momento, a chance de você ter melhores resultados com a acupuntura é maior. E a gente pode usar esse mesmo raciocínio do trabalho de parto quando a gente fala de versão do bebê que está pélvico, né? Muitas vezes as gestantes chegam no limite, né? E aí a gente fala assim, puxa vida, por que você só chegou agora, né? A gente tem uma chance muito maior com mais sessões, na medida em que esse bebê foi identificado pelo ginecologista obstetra, né, como pélvico. E que agora a gente começa um momento delicado de contagem regressiva. Esse é um momento já, por volta das 34 semanas, por exemplo, né? De trabalhar esse estímulo para que naturalmente o corpo dessa mãe, desse bebê, favoreçam esse movimento. A gente não tem garantia de que esse movimento vai acontecer. Cada corpo responde ao estímulo de uma forma diferente e a gente estimula o fisiológico. Então, eu não coloco nenhum medicamento lá que vai gerar uma mudança naquele organismo, né? As pessoas falam muito de acupuntura na indução. Pode te perguntar isso. Eu ia te perguntar isso. Da indução? A acupuntura para indução, né? Eu falo, gente, não tem mágica. Eu não vou colocar ocitocina sintética na agulha da acupuntura, por exemplo, né? Eu brinco. Eu vou estimular o seu corpo a fazer aquilo que naturalmente ele faria nesse momento da gestação. Então, ajudar ele a produzir a ocitocina natural do seu corpo, né? Ajudar a diminuir o cortisol e os outros hormônios que atrapalham, né, a adrenalina e todos os hormônios que atrapalham o trabalho de parto. E existem outras questões fisiológicas, né, que muitas vezes a gente não consegue ter clareza, um cordão muito curto, a posição da placenta. Às vezes o bebê simplesmente não quer virar, às vezes naquele momento aquela dupla não está preparada para o nascimento ainda, né? E a gente não vai com o pé na porta, a gente vai estimular naturalmente. As outras medicinas, os outros cuidados, têm outros recursos que podem ser associados, né? Então a gente vai trabalhando em parceria, entendendo qual é o momento daquela mulher, até quando é seguro a gente fazer determinado estímulo, até que ponto, né, vale a gente apostar as fichas nisso, e aí a gente vai conversando e ajustando e vendo caso a caso. Então, é possível fazer acupuntura dentro do hospital, quando a mulher está internada para fazer uma indução? É. É possível fazer quando a gente tem um caso de bolsa rota,
a bolsa rompeu e a gente tem um limite de tempo para que o trabalho de parto aconteça, né? Então a gente vai trabalhar para a favor desse processo, né? Contra o tempo, mas quando a gente já tem um corpo habituado com esse estímulo, uma gestante já acostumada com o cuidado daquele profissional, uma relação de confiança, um corpo que já responde à acupuntura, é muito mais fácil a gente ter resultado com esse processo, assim como qualquer outro cuidado, né? É a mesma coisa você comparar uma sessão com o psicólogo e um tratamento de bastante tempo, né? A gente tem resultado diferente. E você falou aí, começar a preparação do parto com 37 semanas, né? Propriamente para gestantes que têm esse prazo limite, ou por uma eclâmpsia, diabetes gestacional, enfim, alguma desses problemas que impedem continuar uma gestação posteriormente a 40 semanas, que não é indicado. Esse momento de preparação de parto é com 37 semanas. Começa com 37 para dar tempo, enfim, do corpo funcionar, como você está falando, né? Outra coisa que eu lembrei aqui é do. Também, a acupuntura também ajuda bastante, né? Com pressão alta, com baixo líquido ou muito líquido, amniótico, também tem, né? Como fazer para essas coisas. Sim, a gente pode cuidar na gestação, isso é uma coisa, né? Obrigada pela pergunta. Poucos profissionais sabem e poucas gestantes sabem, né? Além dos sintomas de desconforto, questões específicas da gestação que podem ser cuidadas, né? A gente tem risco de parto prematuro, a gente pode cuidar para tentar evitar que esse parto antes da hora aconteça, né? Principalmente quando o risco já é identificado, quando já existe um histórico. A gente pode trabalhar um cuidado para aumentar a quantidade de líquido, se está baixo, diminuir a quantidade de líquido que está alta. A versão do bebê, como eu comentei, é bastante conhecido já, né? Só a gente recebe, às vezes, a gestante muito no limite, né, do prazo. A gente pode trabalhar com parto pós-data, como a gente comentou, quando está passando das 40 semanas, vai se aproximando das 42 e a gente entende que já é uma gestação que precisa, né, ser interrompida brevemente, então começam a ser acionados outros recursos, então a acupuntura favorece bastante. A bolsa rota, como eu comentei, a gente pode, assim que a bolsa rompeu e você verificou que a gestante não tem nenhum sinal de trabalho de parto, né? A gente sugere que junto com outros cuidados, e isso a gente faz sempre conversando com a equipe, né? E geralmente a doula e a acupunturista vão ser acionadas juntas para esse cuidado, então a gente vai usar todos os nossos recursos, spinning babies, escaldapés, chás e acupuntura, né, nesse processo. E alterações da dinâmica de trabalho de parto também. Então, quando a gente tem alguma distócia, alguma alteração na progressão, o trabalho de parto parou, a gente pode oferecer esse cuidado para buscar com que esse trabalho de parto engrene. Se você tem pródromos muito prolongados, né? Você já está ali 3, 4 dias em pródromos e o trabalho de parto não engrena. A acupuntura favorece bastante, né? Tive uma experiência recente com uma gestante que estava já há 3 dias em pródromos, muito exausta. E assim, nós chegamos, conversei, a gente, né, eu procurei conhecer um pouquinho mais dessa mulher e ela me trouxe que a maior questão para ela naquele momento era o medo do parto, né? Então, além de trabalhar o estímulo do trabalho de parto, a gente trabalhou as questões emocionais que estavam ali como gatilho naquele processo. E foi uma experiência bem bacana que em 20 minutos as contrações começaram já a mostrar que estavam ganhando força, que estavam entrando num ritmo adequado, né? Os intervalos estavam começando a se regularizar e uma hora depois ela já estava a caminho do hospital, a gente não precisou nem de 2 ciclos de acupuntura, que era o que eu planejava, né?
para esse estímulo. E outras questões que a gente pode também cuidar no pós-parto. Então, eu acho que você falou esse negócio, você estava falando sobre emoções, né? O medo é uma coisa que bloqueia bastante, né? O trabalho e a progressão, enfim, do trabalho de parto. E até mesmo a gestação. Eu também, ontem até, na última live que eu fiz, até citei que eu tô com uma gestante também, em que ela me relatava que ela não consegue se conectar com o bebê, né, com a bebê dela. Ela não, ela já está um pouco avançada, a gestação, e ela fala: "Tô feliz, eu quis engravidar, mas eu não consigo me conectar". E eu lembro que na primeira vez que a gente se viu, que a gente foi se conhecer, eu perguntei se era, né, se era o primeiro filho, tal, e ela disse que sim, que era a primeira filha dela. Ok. E aí, conversando um pouco mais com ela e tentando entender o que estava acontecendo, por que que ela estava com esse bloqueio, ela me confessou que, na verdade, era a segunda gestação dela, que ela tinha tido um aborto anterior, que era muito no comecinho, então, sabe, aquelas coisas, né? Ah, não, é muito comecinho, então eu nem considero. Foi com 6, 7 semanas que ela teve esse aborto. E aí a gente começou a fazer aromaterapia, né? Além de a gente conversar muito e tentar, enfim, encaixar as coisas, né, no seu devido lugar. E isso tem umas 2 semanas e ela disse que melhorou bastante, assim, sabe? Essa conexão. Então, o lado emocional é uma coisa que pega muito, né? E é tão importante isso. Esse do medo é algo que dá pra gente realmente trabalhar e é como se fosse uma chavinha, né? Que a gente liga mesmo quando a gente consegue se situar de alguma maneira, colocar as emoções nos devidos lugares, assim. Então é muito bacana. Por isso que eu sou tão apaixonada por todas as terapias alternativas que possam existir, assim, porque Eu também. tudo vem do lado emocional mesmo. E a gente que trabalha com isso entende isso cada vez mais, né? Parece que cada vez mais a gente tem essa certeza mesmo. Então é muito legal. Mas eu queria que você falasse também que a acupuntura, enfim, na gestação a gente já falou, no trabalho de parto a gente já falou o quanto é importante. Ah, deixa eu te perguntar. No trabalho de parto propriamente, essa gestante que já está ali dilatando, enfim, já está naquela fase mais ativa e deixou de ter uma progressão, parou ali. É permitido que seja feita acupuntura durante o trabalho de parto? Queria que você falasse um pouquinho pra gente, porque eu sei que você teve um caso também esses dias, né? Em que vocês tinham um limite e super funcionou, assim. Então eu queria que você contasse um pouquinho. Ah, bacana. Bom, esse diálogo acontece com a equipe e muitas vezes, né, nós acupunturistas intraparto, como a gente fala, né, essa acupuntura, essa assistência no trabalho de parto, as equipes que estão acompanhando que nos acionam. Então, se a gente tem acesso ao hospital, e isso não só em função do hospital propriamente, mas da equipe que entende que esse profissional vai agregar nesse cuidado, então o médico, a enfermeira que estão nesse cuidado, geralmente acionam e autorizam essa entrada. Então, colocam como, né, alguém que é membro dessa equipe de assistência a essa mulher e que precisa estar aqui nesse momento. Quando esse apoio acontece, esse acesso costuma ser bem tranquilo, né? Claro, nesse momento em que a gente tem mudança no cenário, tudo isso está sendo renegociado, discutido caso a caso, né? Depende muito do momento e a gente sabe que requer, né, todo esse cuidado e essa atenção, esse controle nos hospitais, mas de uma maneira geral esse acesso é liberado, né? É aquele corre-corre, assim como é com a doula, quando entra o trabalho de parto, a gente pega o material e vai, e muitas vezes o desfecho é bem bacana. Você citou esse exemplo, né, que a gente conversou, a gente tinha um limite de tempo para o trabalho de parto engrenar, de outra forma essa gestante seria encaminhada para uma cesárea, né? E eu fui acionada e foi bem bacana a experiência de ir com 2 ciclos de acupuntura. A gente associou também a aromaterapia com o apoio da doula, toda a preparação do ambiente e a conversa com a família de que ela precisava estar tranquila, conectada com ela, entregue para o processo, né? E nós conseguimos. A gente tinha até a meia-noite, às 11 horas eu saí, ela já estava saindo do quarto com
10 centímetros, eu cheguei, acho que ela estava com uns 4, 5. Em 1 hora e meia a gente conseguiu que essa evolução fosse é, a contento, né? E a intervenção que era prevista como necessária não foi preciso e foi um desfecho bem, bem bacana. É muito, muito gratificante quando a gente vê o trabalho da gente, né, com o resultado e que a gente tem a parceria dos profissionais, né? Essa visão multidisciplinar, tentando acionar os recursos que a gente pode para evitar uma intervenção, né, de grande porte, como é a cesárea, que gera uma série de questões, né, que são implicadas em função daquele processo, daquela decisão. Essa união entre os profissionais, a gente percebe o quanto isso só beneficia a mulher e o bebê, né? A mãe e o bebê. Então ali ninguém tá para interferir um no trabalho do outro, mas sim para somar, né? E a gente vê que quando é uma equipe que tá alinhada, as coisas funcionam e funcionam de uma maneira muito melhor, muito mais efetiva, né? Eu vi que a Cibele entrou aqui também, não sei se você viu. Oi, sim, tudo Aí, bem? e a Cibele também é uma parceira e também trabalha com uma coisa super bacana, né? Que é com hipnose, com parto. E a gente podia fazer uma live sobre isso também, que é muito legal. Essa... E são outros recursos bem bacanas, né, que a gente pode trabalhar em parceria, pensando nessas várias abordagens, né? A hipnose tem ganhado campo, principalmente com esse olhar do Gentle Birth, e a gente pode trabalhar esses cuidados associados, né? A hipnose, a acupuntura e todos os cuidados da dolagem, né? São mais recursos que a gente soma, né? É claro que cada um deles é uma intervenção, então a gente não vai chegar lá e fazer mama coach, né? Vamos fazer tudo, usar todos os recursos, Não. todos os pontos de acupuntura, vamos colocar tudo naquela gestante. Por favor, não, né? A gente precisa ter uma leitura daquele momento. Então, as pessoas perguntam para mim: toda gestante precisa de acupuntura para o trabalho de parto? Evidente que não, né? Claro que não. Da mesma maneira que a mulher não precisa Precisa de de uma uma doula. doula, né? A mulher não precisa de uma doula para parir, né? É verdade. E agora, vamos falar um pouquinho, falar sobre o pós-parto, aquele momento de puerpério pesado, assim, né? Enfim, nasceu o bebê, a maioria acha que acabou tudo, mas mal começou, né? Começa ali. E aí vem também aquela explosão de hormônios que a maioria das mulheres não está preparada e vem para algumas não, né? Que nem eu posso dizer que meu puerpério foi mais tranquilo, assim, do que eu vejo alguns, mas e aí vem aquele puerpério punk, em que a mulher não entende por que que ela chora, por que que ela tá triste, por que que ela tá estressada. Bom, por quê? Na maioria das vezes também é porque tem um bebezinho que não entendeu que tá fora da barriga ainda, que precisa daquela mãe que mama das 24 horas, ele mama 23 e meia, né? E fica grudada, e essa mãe não dorme, essa mãe não descansa. E, e aí, no que a acupuntura pode ajudar nisso, nesse pós-parto, nessa... Pode falar. Bom, pensando no pós-parto, né? Independentemente da via de parto que essa mulher teve esse bebê, é um desgaste físico, né? A gente fala que é uma perda de energia vital, no sentido de que é um momento que exige muito da mulher, física, emocionalmente, mentalmente. Então, a gente tem a necessidade de uma recuperação, e a gente sabe que nem todas as mulheres têm uma super rede de apoio para poder passar por esse puerpério tendo algum tempo de descanso, tendo uma alimentação super adequada, um sono maravilhoso. Nem todos os bebês nascem mamando tranquilamente, bem, né? Esse romantismo não existe. Então, os cuidados que a gente pode ter na gestação, a gente pode estender para o puerpério, ou mesmo as mulheres que nunca passaram por acupuntura e que têm ali um quadro de muito cansaço, de dores, muitas vezes as dores lombares que não vieram na gestação, vêm no pós-parto, pega o bebê, abaixa, levanta, a posição de amamentar.
e às vezes até pelo próprio desgaste físico, né? Essas dores vão surgindo. Quando a gente tem quadros de muita perda de sangue no parto, mesmo que não seja uma hemorragia pós-parto considerável, né? A gente tem ali uma perda de sangue e esse sangue é energia vital, nutriente, calor, né? Então a gente pode trabalhar os cuidados para esse organismo se recuperar e evitar que essa mulher adoeça, ajudar com que ela tenha um sono mais tranquilo, porque às vezes você tem o tempo de sono e esse sono não é reparador, Verdade. porque o desgaste é muito grande, né? Então, esses cuidados com a mulher também para a cicatrização, quando a gente tem um caso de cesárea, a gente pode associar a moxa-bustão, né? Que é o uso da artemísia como erva e a acupuntura. Existe um tempo, né? Pelo menos um mês, isso dependendo, né, de como é que está a cicatrização dessa mulher, mas já é possível trabalhar a acupuntura para esses casos. A gente pode continuar os cuidados emocionais que a gente citou ali, também são bem pertinentes, né? Aquela loucura de hormônios deixa muitas mulheres numa montanha russa com os aspectos emocionais durante o pós-parto. E a gente pode cuidar também da amamentação, que é uma coisa Eu ia te que perguntar isso mesmo, era minha sabe que. Bom, antes disso eu queria falar que eu não sabia dessa parte de contribuição com a cesárea, com a cicatrização. Achei bem interessante, sabe? Tá vendo, ó? Aprendendo mais ainda. E eu ia te falar, ia te deixar por último para perguntar, claro, da amamentação, que você sabe que é a minha grande paixão, né? Eu falo que, nossa. E no que a acupuntura pode contribuir aí para a amamentação, Flá? Porque como você já bem falou, essa romantização, esse romantismo, né, não existe nem na gestação, não existe em pós-parto e muito menos na amamentação. Não é todo bebê que nasce sabendo mamar, na verdade, a grande maioria dos bebês não nascem sabendo mamar, né? E por isso, enfim, existem aí as consultoras de amamentação. E existe as dificuldades da mãe, que muita mãe tem dificuldade até no início, né, da produção de leite, na pojadura, tem dificuldade com a produção excessiva de leite, ou com a baixa produção de leite, enfim, tem várias técnicas aí que a gente fala, né, enfim, que a gente ensina como consultora de amamentação, mais propriamente dito, com relação à acupuntura, o que a gente pode fazer? Porque com relação à aromaterapia, a gente também sabe, né, o que fazer, a gente vai fazer uma outra live sobre isso, mas com a acupuntura em relação à amamentação, que também até alguns dias atrás eu não sabia, gente, que a acupuntura podia ajudar. Fala um pouquinho pra gente, Flávio. Bom, na amamentação a gente pode trabalhar o estímulo à pojadura, né? Primeiro de tudo, estimular que essa pojadura aconteça nesse tempo esperado, caso ela não esteja, né, a contento. Então a gente já pode trabalhar esse cuidado. Quando a gente tem um caso de cirurgias mamárias e outra prótese e outras questões em que a gente precisa associar o estímulo, né? A gente trabalha com a ordenha, as técnicas que a consultora de amamentação vai estar lá trabalhando, a gente pode associar a acupuntura para tentar estimular essa mama a responder a esse processo e esse bebê não precisar complementar, por exemplo, com a fórmula. Então, é uma maneira uma outra maneira, né, junto com os outros cuidados que a consultora traz, da gente estimular a lactação. A gente pode oferecer o cuidado também quando a gente tem as mamas engurgitadas, o leite empedrado, a gente favorece, né, a desinflamação dessas áreas com a acupuntura. Então, a gente pode associar aos outros cuidados que essa mulher já esteja passando com a consultora de amamentação, com o pediatra, com o mastologista, enfim, né? Quando a gente tem alguma outra questão, como alguma inflamação ou infecção na região dos mamilos, ou mesmo, né, o mamilo
rachado, em função de uma amamentação que não está acontecendo a contento, seja por uma dificuldade da pega, postura, enfim, manejo, ou alguma questão do bebê, frênulo e tudo mais, assim como a gente pode associar o laser, que é bastante conhecido já nesse cuidado de cicatrização, a gente pode associar a acupuntura e principalmente a moxa, né, que essa erva, e a gente pode fazer uma live até para falar só sobre moxa, né? Sou apaixonada pela moxoterapia que a gente associa, né? O moxobustão que a gente associa à acupuntura. Então, a gente pode usar na cicatrização, quando a gente tem hiperlactação também, e quando a gente está trabalhando um processo de desmame, né? Quando essa mãe já está reduzindo as mamadas e a gente tem ali uma demora do corpo respondendo esse ajuste de produção de leite e essa mama continua produzindo bastante, a gente pode cuidar disso também, né? Então, são todos esses cuidados que a gente pode associar no pós-parto. Você acha que de alguma forma a acupuntura contribui para mastite, candidíase? Você acha que super contribui? Sim, Bem vai interessante. ajudar o organismo dela a responder melhor, né? As defesas do organismo dela responderem melhor, a reconstrução celular. Então, a gente vai favorecer o processo fisiológico adequado. Como aquele organismo precisa responder a isso. Então, você tem uma medicação que está sendo aplicada ali, ok, não é para parar a medicação e falar, não, agora eu não uso mais a pomada, o remédio, por favor, não é isso. Né? A gente associa cuidados, então a gente vai estimular esse organismo a responder melhor a esse tratamento e melhorar, agilizar essa cicatrização, essa melhora, essa resposta do organismo à cândida, né? Na mama, tudo isso a gente pode associar. Lembrando que a gente vai estimular o corpo a funcionar adequadamente. Então, todos os desequilíbrios que um corpo, né, uma pessoa venha a ter, podem ter o benefício da acupuntura. Lembrando que o que a Flávia falou, e a gente já falou aqui na live algumas vezes, são tratamentos complementares, né? Então a gente tem que tomar cuidado também. Por exemplo, a gente não pode, entre aspas, curar uma mastite com acupuntura, né? Mas a gente pode aliviar isso, dependendo do tipo de mastite, né? Dependendo se tem lá uma inflamação ou uma infecção, né? Onde, enfim, é necessário antibiótico. Semana passada eu atendi uma lactante que tava. Quando eu cheguei lá, eu falei, uou. Ela falou, ai, tá doendo um pouquinho, você pode vir hoje? Quando eu cheguei era uma mastite, né? Daquelas que. Aí eu, com todo cuidado, falei pra ela: olha, você vai precisar falar com ou pediatra ou obstetra, enfim, pra dar uma olhada nisso, né? Nesse momento tá muito complicado e até o PS, só pra olhar isso, por conta, enfim, do momento que a gente tá vivendo com Covid. E fiquei lá 2 horas e meia, a gente ficou lá massageando, fazendo massagem, mama, compressa, enfim, todos os protocolos. E à noite ela falou pra mim, gente, tá 95% boa, sabe? E aí mesmo assim eu falei pra ela, mesmo assim eu recomendo que você fale com o seu médico, né? Pra gente evitar aí algo pior. Falou, ficou tudo bem, não precisou de antibiótico, ficou lindo, maravilhoso. Mas ela consultou a médica, então são tratamentos complementares, né? A gente tem que saber que a gente vai até onde nos é permitido. Então, como a Flávia falou, não é para abandonar um remédio, não falar com o médico e achar, enfim, que não precisa mais, porque está fazendo os tratamentos alternativos. Ai, Flá, eu amei. Ah, só uma última. Tem contraindicação? Alguma contraindicação em todos esses períodos aí? Gestação, parto, pós-parto, amamentação, acupuntura tem alguma contraindicação? Olha, acho bacana a gente falar de contraindicação, contextualizando com esse momento que a gente está, né, de Covid e confinamento. A acupuntura em si tem pouquíssimos casos de contraindicação, né? A não ser que o organismo daquele indivíduo esteja muito debilitado ou esteja sob um risco muito grave, a gente tem muita cautela nesse cuidado. Então, a acupuntura é uma intervenção, é um estímulo ao organismo e
cada corpo responde de uma forma, então por isso, quando a gente tem casos mais delicados, a gente precisa conversar com a equipe e verificar se a gente assume ou não aquele cuidado, né? E por isso a gente avalia individualmente qual é, a possibilidade, até onde eu posso ir com os recursos que eu tenho, quais são os limites da minha atuação, até onde eu assumo a responsabilidade, né? Por isso que isso precisa ser muito bem conversado. As pessoas vêm me perguntar agora sobre o Covid e a acupuntura e a medicina chinesa, né? Eu vejo da seguinte maneira: se você tem algum desconforto que está muito exacerbado e que está atrapalhando demais o seu dia a dia, e ele é fundamental para que você possa passar por esse período de confinamento bem, procure o cuidado, procure a acupuntura, procure a equipe da assistência, para que você tenha a orientação e veja se, né, é pertinente, é possível, e qual recurso, né? Às vezes a gente sugere uma massagem em casa, em alguns pontos de acupuntura, e a gente verifica como é que aquela pessoa responde. A gente pode associar os cuidados da aromaterapia, Pressão também, né? a Acupressão, copressão, né? Enfim, a fazer um aperto, a massagem, né? massagem em alguns pontos específicos, né, Flá? Que é bem legal. Então, quando é possível, nesse cenário em que o mais recomendado é que a gente se mantenha em casa, né? Que a gente evite o contato com outra pessoa. Então, colocar uma outra pessoa estranha dentro da sua casa, que vai circular na rua, né? E pode carregar junto com os pertences dela, infelizmente, né? O vírus, ou evitar o seu deslocamento até aquele lugar onde você vai receber a consulta. Então, isso precisa ser ponderado. Quando a gente fala de trabalho de parto, bolsa rota, alterações na dinâmica, Não isso tem se jeito. torna algo urgente que requer uma demanda agora, né? O bebê precisa nascer com Covid e sem Covid. Então, essa assistência, ela é necessária. Então, a É, gente vai vai. imediatamente a esse cuidado. Então, nos outros casos, os outros sintomas, as outras questões, com as pessoas que vêm me procurando, os meus pacientes, eu venho conversando caso a caso e vendo como é que é possível administrar. Né? Eu atendo hoje na Casa Pulsar, eu sou uma das parceiras da Casa A, Pulsar, da Anne Bittencourt, e maravilhosa, né? a Anne, a Lica, a Deise, enfim, aquela mulherada toda, muito especial. Gosto muito daquele grupo. E a gente está super preparado com todos os cuidados no ambiente, nas salas, o equipamento, né, o EPI, máscara, luva, álcool, tudo isso e algumas medidas de controle de acesso. Então, quem entra, quem sai, quanto tempo fica, todos esses cuidados estão sendo tomados para que a gente possa evitar ao máximo a exposição, né, nesse cenário. Então, os atendimentos lá continuam, mas a gente vem conversando individualmente sobre essa necessidade, né? E eu É, acredito que a gente vai adequando, né, ao é. cenário que a gente tem agora. Como a Flávia falou, o mais indicado é ficar em casa mesmo. Mas no caso, né, especificamente, quem trabalha com parto, a gente tenta administrar da maneira que dá, ou seja, né, as consultorias com as gestantes. Eu acredito que a Flávia esteja fazendo a mesma coisa. É online, não está sendo feito pessoalmente. Consultoria em amamentação, quem tem urgência também, a gente está fazendo online. É efetivo da mesma forma? Às vezes sim, às vezes não, né? Mas é o que está dando para fazer. A gente está fazendo dessa maneira. Consultoria em amamentação na gestação, né, Flá? Que a gente faz também a consultoria em amamentação na gestação, que a gente vai fazer uma live disso. E também é online, enfim. A gente está tentando. Agora, tem aquelas gestantes que realmente precisam de um tratamento pessoal, físico, ou seja, e aí a Casa Pulsar está tendo todos esses cuidados. Da mesma forma, a gente, que tem essas perguntas. Ah, mas vocês, como doulas, vão atender nessa. Ah, vamos, a gente vai, né? A gente bota uma máscara, bota o EPI
E a gente vai estar lá até o máximo que nos for permitido, porque algumas maternidades, infelizmente, já estão nos retirando, enfim, que está sendo aí discutido, muito bem discutido, né? Mas a gente está lá, é para isso que a gente, né? Que a gente trabalha e a gente está lá. Mas não precisando, não saiam de casa, por favor, porque é uma época da gente se cuidar. Quer... Sim. Uma outra coisa que eu queria comentar, só complementando essa fala a respeito do Covid, as pessoas vêm me perguntando se, apresentando sintomas, se é possível fazer acupuntura. Quando você tem um quadro de invasão de um fator externo, que né, na medicina chinesa a gente fala de invasão de um micro-organismo ao seu corpo, esse processo ele é prioridade no cuidado. Então não dá para a gente tratar um quadro de ansiedade, por exemplo, quando essa pessoa apresenta sintomas que podem ser de uma gripe, um resfriado ou o próprio coronavírus, né? A expulsão desse fator invasor a partir da resposta do seu organismo e outros cuidados que eventualmente né, essa mulher, essa pessoa requeira, eles são prioritários, porque a gente corre o risco de aprofundar esse processo, né, essa doença. Então, é bem importante a gente saber que esses cuidados são prioridade. Muda um pouquinho o cenário quando a gente está falando de um momento que a gente precisa que o bebê nasça, a gente tem um trabalho de parto, que tem uma alteração de progressão, a gente vai adequar ao máximo os protocolos para evitar que isso aconteça. Existe um risco, né? Mas a gente vai fazer esse estímulo porque é a vida daquela mãe, daquele bebê, naquele cenário que tem uma alteração de dinâmica, ele é muito importante e outros cuidados estão sendo tomados naquele ambiente, né? Mas essa foi a maneira como eu aprendi medicina chinesa e eu preconizo isso nos meus cuidados, né? Essa visão que os meus mestres trouxeram. E a gente respeitar esses estudos e essa prática né, bem sucedida que veio antes, para mim é fundamental. Não vou colocar em risco né, a visão, o cuidado dos pacientes em função de um cenário tão delicado, né? A Flávia Ambiel, minha professora querida, maravilhosa, está nos assistindo aqui, gente, que honra, que alegria. Ah, meu amor, eu só tenho a te agradecer, porque você é Eu que luz, agradeço. você sabe disso. Você mora no meu coração. Gente, a Flávia, enfim, depois a gente deixa o Instagram da Flávia aqui. Eu sou muito suspeita, enfim, vocês já perceberam que eu sou suspeita para falar de todas as pessoas que vão estar aqui comigo, porque são só pessoas especiais. Minha parceira amada, obrigada pela live de hoje, obrigada pela troca, obrigada pelo seu tempo, pelo seu carinho e todo o amor que você transmite pelo seu olhar e pelos seus conhecimentos. Sorte das mulheres que tem você do lado, você sabe disso. Ai, E Taíne. estamos aqui pelo respeito, pela humanização, pelas mulheres, enfim, pela empatia, pelo acolhimento, pela sororidade e por esses bebês, para que eles nasçam da maneira, no tempo deles, da maneira mais respeitosa e mais bonita possível. E é por isso que a gente está aqui e a gente faz essas parcerias maravilhosas, porque somos parceiras e jamais concorrentes, não é? Isso aí. Muito obrigada, Gil. Assim, um agradecimento do fundo do meu coração pelo convite, pela oportunidade. Né? Ó, vai Você cair também é uma lá, pessoa vai muito cair. iluminada. Um Beijo, gente. beijo. Obrigada a todo mundo que esteve aqui. Vai ficar Obrigada. gravado para vocês assistirem quem chegou agora. Tchau, Flá. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.